3292-6195. Fale com Marcelo Noronha. A bola é nossa. A bola é nossa. Hilton Oliveira Júnior. Pense positivo, pois sua mente é o terreno onde tudo começa. Cada pensamento, cada crença tem o poder de moldar a sua realidade. Quando você acredita no melhor, você está plantando as sementes de oportunidades que com certeza vão florescer. O pensamento positivo não apenas atrai o que é bom, mas também cria as condições para o seu crescimento. Hilton Oliveira Júnior. Não mexe com ninguém, nem mete a mão em cubuca. Quem mandou você brincar de saiscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu veio mexer com nós. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a nossa voz. Hilton Oliveira Júnior. Juntos e misturados. Boa tarde, meu querido ouvinte, boa tarde, minha querida ouvinte. Hoje, 26 de abril de 2026, pedindo as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e de todos nós, a proteção de São Miguel, São Rafael e de São Gabriel, está entrando no ar mais uma audição, a de número 561. É isso mesmo, são 561 audições do meu, do seu, do nosso A Bola é Nossa! Este nosso compromisso semanal de todos os domingos, sempre a partir das 2 da tarde. Aqui o futebol é levado a sério e claro, na cidade AM 860, a rádio que escuta você, do Grupo Cidade de Comunicação. E o comando, vocês já sabem! Hilton Oliveira Júnior. Juntos e misturados! Na técnica hoje, a companhia dele, o homem das madrugadas, a competência aliada e reverência de Tony Mazzoli. Cidade AM. Cidade AM 860. Olha, minha gente, hoje vamos falar de muito futebol. Vamos trazer aqui o balanço da Série D. O Floresta que venceu ontem fora de casa. Show de bola. Vamos falar também dos jogos que aconteceram no final de semana que passou, envolvendo Ceará e Fortaleza. No meio de semana tivemos Copa do Brasil e hoje temos 2 jogos. Óbvio, com a cobertura total da seleção titular do rádio, que tem comando Alano Maia e Carlos Gomes. Eu vou estar também nesta jornada a partir das 17 horas. Fortaleza e Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná. Ceará e Vila Nova aqui no Castelão. 2 jogaços, onde um dos 2 aí podem assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, aqui ao vivo com a gente, nós vamos correr aqui, né? Ele, nosso parceiro, meu querido Sérgio Silva. A bola está contigo agora, Mazzoli. Quer fazer um investimento imobiliário para aumentar o patrimônio de sua família, mesmo estando com o nome negativado ou não tendo como comprovar renda? Eu tenho a solução. Lotes a partir de R$ 160 por mês, com entrada super facilitada. E não fazemos análise de crédito. E não exigimos comprovação de renda. Isso a caminho das praias do nosso belíssimo litoral. Para você construir a casa dos seus sonhos. Sérgio Silva. Olá, muito boa tarde, Hilton Júnior, boa tarde ao nosso Antônio Mazzoli, o Retinho, lá no Planalto da Itocena, e a você que se na Rádio Cidade AM 860. Estamos aqui após o Hilton para falarmos acerca de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e também perspectiva para a Copa do Nordeste, já que no fim de semana teremos definições de classificações para a próxima fase desse certame regional, Hilton. Serginho, se eu quiser comprar um imóvel, comprar algum terreno para fazer um investimento, como é que eu faço, hein, Serginho? É só entrar em contato conosco, anota o WhatsApp 987-330479, 987-330479. Eu tenho uma novidade hoje que para você está tendo dificuldade de adquirir casa, apartamento, porque está com o nome negativado, porque não tem como comprovar sua renda. Nós temos agora opções de loteamentos até sem entrada. É isso mesmo, sem entrada. Você entra em contato comigo, temos opções no litoral leste, temos opções no litoral oeste. Você não vai ficar sem fazer o seu investimento se você não tem aquele
valor maior para dar de entrada. Fale comigo no 987-330479 e também intermediamos compra e venda de casas, apartamentos, sejam eles novos, usados ou na planta. Também tem essa ótima opção para você que quer aumentar o patrimônio de sua família, você que casou agora, você que está pensando em casar ou você que quer construir algo assim, fazer um investimento com o seu salário. Às vezes você gasta com tanta bobagem, invista em imóveis que você não vai se arrepender. 987-330479. Sem dúvida alguma, você investir no imóvel, que é o sonho de todos nós, né? Com certeza, o Serginho aí é o melhor caminho, eu recomendo, porque este é sério, e digo mais, trabalhar com corretor de imóveis é algo muito sério, né? Precisa de credibilidade, precisa de confiança, de identidade, e o Sérgio Silva tem tudo isso, e você pode, sem dúvida alguma, entrar em contato com ele, além de um atendimento personalizado, você vai estar lidando com um profissional da área de grande respeito. Olha, quero mandar um abraço aqui pro meu querido Gilson Queiroz, o Jajá na Vila Peri, a sua esposa Regina, a nora Ceinha, que é torcedora do Fortaleza também, e o Gilvan Alquino, filho dele, é Ceará, na escuta do nosso programa Bola é Nossa. Abraçar meu querido Nazareno Naná, torcedor do Ferrão, setembrino, estudou comigo, nos prestigiando. Um beijo aí todo especial para esse casal maravilhoso. Manel Messias, ao lado da sua esposa Léo, sempre nos prestigiando. É uma honra tê-los como amigos, sobretudo como ouvintes. Meu querido Paulo Varela, torcedor tricolor, também nos prestigiando. Hoje não sei se ele está no Uber, está de folga, mas está aqui, já mandou um alôzinho através do WhatsApp. Meu querido Fernando Dantas, aí na Vila Manuel Sátiro, aí, pertinho do Campo do Floresta, trabalhou comigo na construtora Nossa Senhora de Fátima, também dando ar da sua graça. Mas, Serginho, vamos fazer aqui um balanço da Série D do Campeonato Brasileiro, que em mais um confronto entre representantes cearenses, o Iguatu isolou-se na liderança do seu grupo neste sábado, ao vencer a equipe do Maracanã por 1-0 com gol nos acréscimos. O embate disputado no Morenão foi marcado pelo equilíbrio e pela tensão, com ambas as equipes terminando a partida com 10 jogadores após expulsões na etapa final. Enquanto o Maracanã tentava explorar os contra-ataques, o time anfitrião manteve a pressão ofensiva até os instantes finais. A insistência acabou dando resultado aos 51 minutos da segunda etapa, quando Cliver cruzou da direita e o zagueiro Wagner Vidal subiu mais que a marcação para cabecear no fundo das redes do goleiro Edson, definindo o placar. Com a vitória dramática, o azulão chegou aos 10 pontos, abrindo distância na primeira colocação da chave, deixando o vice-líder Maracanã estacionado nos 7 pontos. Na próxima rodada, as duas equipes viajam para o Maranhão. O Iguatu entra em campo no próximo sábado, onde enfrenta o Motoclube. Já o Maracanã joga no domingo diante do Sampaio Corrêa. Também neste sábado, o Tirol, jogando no Lindolfo Monteiro, em solo piauiense, empatou com o Fluminense em 0-0. O Scred cearense iniciou a partida se arriscando no ataque, com Jefinho finalizando logo no primeiro minuto, mas a equipe da casa rapidamente assumiu o controle das ações. O atacante João Vitor acumulou chances para os mandantes durante o primeiro tempo, porém esbarrou na falta de efetividade e nas defesas do goleiro Franca. O resultado em branco mantém a Uzena Piauiense invicta e na liderança isolada da chave, agora com 8 pontos. A Coruja, por sua vez, vai a 2 pontos, mas segue sem vencer e na lanterna. No próximo sábado, o Tirol encara o Altos também em solo piauiense. Neste domingo, mais um confronto entre cearenses. O Ferrão enfrenta o Atlético Cearense no PV. Terceiro colocado do grupo, o Tubarão da Barra pode chegar à vice-liderança caso vença e o Piauí tropece. Sem vencer ainda no certame, a Águia da Precabura soma 3 pontos em 9 disputados. Pela primeira rodada recebeu o Altos no PV e empatou em 0-0. Nos duelos seguintes, foi visitante e manteve a igualdade no marcador diante de Piauí e Tirol, no confronto 100% cearense, 1-1 e 0-0, respectivamente. Confronto diante do Ferrão,
carrega a ansiedade pela primeira vitória do time comandado pelo recém-chegado Jason Vieira. O treinador de 58 anos foi anunciado na sexta-feira após a demissão de Bruno Simon. Apesar de ter a melhor defesa do grupo com apenas um gol sofrido, o ex-treinador não aguentou a pressão pela seca de triunfos, sendo desligado do cargo após 9 jogos no comando da Águia. Vindo de derrota no último jogo pelo certame nacional, o time de Nuno Pereira perdeu para o Alto, jogando no Lindolfo Monteiro, em Teresina, por 1-0. Robinho, autor do gol, pôs fim à invencibilidade coral no certame. Antes desse revés, o Ferrão estava a 5 jogos sem perder na temporada e acumulava importantes resultados pela Série D e pela Copa do Nordeste. No recorte eram 3 vitórias diante do Maranhão, Jacuipense e Tirol, e 2 empates contra Retrô e Fluminense Piauiense. A Onzena Coral busca a retomar a boa fase e permanecer dentro do G4 do grupo e precisa melhorar, sobretudo, sua produção ofensiva e também de criação. Uma vitória hoje poderia alçar o time da Barra do Ceará à vice-liderança do grupo, além de encostar no líder Fluminense Piauiense. Depois deste importante embate, o Ferrão vai decidir sua situação no Nordestão. Terceiro colocado do grupo C, o time esteve durante praticamente toda esta fase junto ao Sport na zona de classificação. Tropeço diante do Retrô, somado à recuperação do Ceará, fez com que a equipe coral perdesse seu posto, sendo ultrapassado pelo Vovô. E para avançar ao mata-mata, precisa vencer, tirando uma diferença de saldo de gols do Alvinegro, são 3-1, ou empatar, dependendo, no caso aí, de que o Ceará venha a perder. Ferrão encara o ABC nesta quarta-feira em Natal, já o Ceará encara o Maranhão em solo maranhense, também na quarta-feira. A bola vai rolar para ambas as equipes a partir das 9h30 da noite. Trazendo aqui um balanço do Grupo M, o Iguatu é o primeiro colocado com 10 pontos, o Maracanã ali com 7. No Grupo N, o Ferroviário é o vice-líder com 4 pontos, atrás do Fluminense, líder com 8. O Atlético Cearense é o vice-lanterna com 3 pontos, enquanto o Tirol é o lanterna com apenas 2 pontos somados. Águia e Coruja ainda não venceram no certame. O bacana aí é ressaltar, o meu querido Sérgio Silva, o Iguatu, que surpreendentemente, né, faz uma campanha belíssima, não em outras oportunidades fazia com o Washington Luiz, mas com um novo treinador que jogou até recente agora, que é o Otacílio, fazendo grande trabalho. E o Maracanã, com o Júnior Cearense, o jogo ontem foi muito brigado, equilibrado, acabou tomando um gol ali no fim do jogo, no erro de marcação, de posicionamento da zaga, terminou tomando um gol, mas o Maracanã é firme e forte ali, os dois brigando aí, ali, digamos assim, a diferença de 3 pontos, é justamente a vitória de ontem, né, do Azulão, lá jogando em casa no Morenão, contra o time lá de Maracanaú. Ferroviário tem amplas possibilidades de fazer um bom jogo hoje, vamos torcer para isso, e aí, sem dúvida alguma, a decepção, eu conversei até com o Sávio Santos, que é CEO do Tirol, que todo esse desempenho negativo do Tirol dentro da competição está servindo aí de aprendizado, segundo ele, que é para fortalecer ainda mais o trabalho e para o ano do Tirol voltar forte, principalmente porque tem que fazer a sua trajetória dentro da Série B e retornar à divisão de elite do futebol cearense. Acho que é por aí, parabenizar principalmente o Iguatu e o Maracanã, que estão representando bem o nosso futebol na Série D, né, Serginho? É isso mesmo, Wilton. Só dizer o seguinte, em relação ao Tirol, a primeira vez que participa de uma competição nacional, né? E por isso está sofrendo. Ainda precisa de muita cancha, né, para poder adquirir experiência e representar bem o nosso futebol. A gente sabe do trabalho que está sendo feito, mas ainda não está sendo suficiente para poder conseguir ao menos uma vitória. E o Atlético Cearense contra o Ferroviário. Atlético Cearense que está com uma invencibilidade que ninguém quer, né? Que é sem vitória. Não perde, mas também não vence. 3 empates consecutivos. E o Ferroviário, que é a manutenção até chegar à vice-liderança, esse é o intuito do Tubarão da Barra do Ceará. E quanto a esses dois do grupo A6, de Iguatu e Maracanã, uma briga boa na parte de cima da tabela. É bem verdade que o Moto Clube venceu na rodada fora de casa, encostou ali no Maracanã, 3 pontos, mas ainda tem essa margem. Ainda temos Parnaíba e Sampaio Corrêa hoje.
quem vencer aí não alcança o Maracanã, correria 5 pontos, se houver algum vencedor, e registrar, infelizmente, ontem teve uma reclamação do Maracanã, que denunciou cânticos homofóbicos lá no estádio Morenão. Um absurdo isso. Algo altamente reprovável. Eu sou terminantemente contra, inimigo de esse tipo de comportamento, né? Quer seja misógino, quer seja racial, quer seja algo que diga respeito ao contraditório ou algo que quem está cometendo o crime se acha no direito, né? de menosprezar, de ridicularizar, enfim. E no futebol isso é muito recorrente. Espero que o Maracanã possa ter êxito nessa sua empreitada e que o Iguatu trate de tomar as medidas necessárias para que a sua torcida se comporte lá nas arquibancadas, viu, João? É algo absurdo, eu espero que realmente as providências sejam tomadas, identificado realmente essas pessoas e que possam ser punidas, no mínimo era para ser banidas de ir ao estádio, do meu ponto de vista. Agora aqui no mundo todo, somente no futebol, com essas questões, ainda tratam com muita, digamos assim, com muita gentileza, entre aspas, porque era para... Oi? Muita complacência. Complacência, exatamente, é para chegar pesado, porque são seres humanos que tem que estar ali e tem que haver um respeito acima de tudo, né? Os caras estão trabalhando, jogando seu futebol ali, né? Defendendo as suas equipes, além quando você sai com a derrota com a cabeça quente, ainda aparece um imbecil desse que não pode ser chamado de gente, isso é excremento humano para promover tipo de ofensa dessa inadmissível nos tempos de hoje. Eu quero abrir aqui o espaço no programa Bola é Nossa, me solidarizar com meu companheiro aqui, meu amigo de equipe da seleção titular do rádio, meu querido Felipe Sena, que perdeu a sua sogra hoje, né? Então, a gente presta nossas condolências, nosso abraço, né? Não há palavras que conforte, principalmente extensiva aí à sua esposa, e que Deus possa realmente interceder, né? Dando aí, a gente sabe que Deus tem essa capacidade de conformação, mas principalmente acolhendo a todos vocês aí, meu querido Felipe Sena. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o querido Roseno Freitas, o rei das pipas, né, que está aqui nos acompanhando, nos prestigiando. Abraçar também a querida Safira aqui, é uma querida que sempre nos prestigia, ao lado do seu marido Pontes, né? Um casal querido que eu gosto demais. Olha, Sérgio, vamos falar aqui, antes que eu peça aqui o nosso primeiro bloco comercial. Vamos falar aqui da Série C. Nós temos um único representante, que é o Floresta, e que na noite da última segunda-feira voltou a campo e, jogando no Domingão e Horizonte, empatou 100 gols com a Ferroviária. Em duelo válido pela terceira rodada da Série C do Brasileiro, o Lobo da Vila seguiu sem vencer como mandante. Com o resultado, a equipe comandada por Leston Júnior caía ali para a 7ª posição na tabela, com 5 pontos somados até então em 3 jogos. Floresta, que também esteve em campo na noite deste sábado, e aí sim conseguiu um belíssimo resultado ao vencer no Almeidão, em João Pessoa, a equipe do Botafogo por 2-1. Confronto iniciou movimentado e com as duas equipes adotando posturas ofensivas desde o apito inicial. E logo aos 6 minutos, o Verdão abriu o placar após um chutão do goleiro que encontrou Daniel Troiano. Aliás, Daniel Troiano joga muito, viu? Artilheiro, tem cheiro, tem faro de gol. Ele invadiu a área e tocou rasteiro para Garratti, acho que é isso mesmo, completar para as redes. A reação dos donos da casa foi imediata e apenas 2 minutos após, Nenê, aquele mesmo, jogou Fluminense aí, jogador já veterano, rodado, de muita categoria, recebeu na área e finalizou igualando o marcador. Após esse início eletrizante, a partida tornou-se mais truncada e física a partir dos 20 minutos, permanecendo equilibrada até o intervalo. Na segunda etapa, o duelo seguiu disputado, com o Botafogo tentando pressionar, mas esbarrando no belo bloqueio armado defensivo cearense. O time de Leston Júnior, por sua vez, cresceu na reta final, voltando a levar perigo, especialmente em jogada de Jean e Mateuzinho, 2 bons jogadores, né, que fazem parte aí do elenco do Verdão da Vila. O cenário de igualdade foi quebrado aos 42 minutos da etapa final, quando Mateuzinho encontrou um passe em profundidade, preciso para Leandro, que invadiu a área e bateu rasteiro, garantindo assim a vitória do Verdão da Vila. Nos acréscimos, os donos da casa ainda tentaram, né, uma blitz final em busca do empate, mas não conseguiram furar a defesa cearense. Floresta, que só volta a campo na segunda-feira, passando essa aqui na outra, que vai ser no dia 4 de maio,
quando vai encarar o Maranhão no domingão, em Horizonte, com o apoio do seu torcedor. O Verdão ocupa provisoriamente a 4ª posição na tabela de forma invicta. Até aqui, Sérgio, são 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, marcando 5 gols, sofrendo 3 e tendo um saldo positivo do 3. Eu acompanhei um dos jogos do Floresta em casa, que ele realmente ainda não conseguiu vencer, foi diante do Santa Cruz, onde eu vi, nessa Série C, um Santa Cruz muito bem treinado, né? Diga-se de passagem, pelo Hélio dos Anjos. Não é isso, Serginho? Não, é o Náutico. Não, Náutico, perdão, foi isso mesmo. Mas o Santa Cruz contra o Floresta, fez um jogo muito organizado, né? Dominava a partida, tomou um gol de cabeça por uma falha de defesa, em seguida também devolveu o gol, empatando contra o Floresta em 1-1, numa jogada até parecida, onde as zagas falharam ali no gol de ambos, mas o Santa Cruz, no meu ponto de vista, teve ali 65% de domínio, controlando as ações, né? Mas ser tão efetivo, principalmente na última bola, e ali eu disse que o Floresta tinha achado ali pelado um porco, quando conseguiu manter a igualdade no placar jogando dentro de casa. E aí surpreendeu, né? Ganhou de virada da Inter de Limeira na estreia e ontem, jogar contra o Belo lá na Paraíba não é fácil, né? Fez 1-0, o Belo empatou e ele foi para cima, conseguiu uma vitória e fazendo uma bela campanha, e o Leste aí vem se consolidando aí como um treinador realmente que conhece aí a Série C, e a gente espera que o Floresta possa alcançar algo maior ainda nesta temporada, né, Serginho? Sem dúvidas, é o Claudinei Oliveira, né? Claudinei Oliveira, perfeito. Do Santa Cruz. Boa. Realmente o Floresta, né, conseguiu uma vitória aí muito, mas muito importante mesmo, difícil contra o Botafogo da Paraíba, que é treinado pelo Lisca, ele que sagrou-se campeão paraibano recentemente, e armou uma estratégia que foi cirúrgica, eu diria até. Só para dizer também que esse Botafogo lá da Paraíba é cheio de jogadores aqui conhecidos nossos. A começar pelo goleiro, que é o Max Wallace, cria no Fortaleza, e tem o Nenê no meio campo, e a dupla de ataque, Rodolfo, que participou da campanha de acesso do Fortaleza da Série C para a Série B, e naquela conquista da Série B, e também o Felipe Azevedo, ex-Ceará, está lá no Botafogo da Paraíba. Então, o Floresta abriu o marcador, o Nenê empatou, mas como você falou, o time cearense foi valente, não se entregou, poderia ter sentido o baque do empate e o apoio da torcida, e no finalzinho acabou marcando o gol da vitória. O que é curioso é que a gente sempre diz que em pontos corridos o importante é fazer o dever de casa e tirar pontos dos adversários fora. O Floresta está fazendo exatamente o contrário. Ele vence fora de casa e, como mandante, o tropeço que eu acho maior foi aquele contra a Ferroviária, que está lá na vice-lanterna da competição. Mas, ainda assim, o Floresta vem fazendo uma baita de uma campanha, e vamos ver se dessa vez ele não bate na trave, se dessa vez ele consiga a ascensão à Série B do Campeonato Brasileiro, Hilton. Pois é, e ele precisa principalmente buscar uma maior produção dentro de casa, né, que seria o equilíbrio. Tá ganhando dentro de casa era justamente o inverso. Você tem que ganhar dentro de casa, independentemente qual seja o seu adversário. Esta seria a receita ideal para que os times possam buscar algo a mais dentro das competições, e fora de casa ele tem sido aí, tem se destacado bastante, né, com resultados que foram conquistados dentro de campo por meritocracia. Eu quero mandar um abraço aí pro meu querido Alcélio Pessoa, aqui acompanhando o nosso programa, já ratificando a audiência pelo WhatsApp. Meu querido também Camelo Mourão, né? Tá em casa, ele e a Cléo aí, um beijo aí pra Cléo, sua esposa, gente boa, da melhor qualidade, também nos prestigiando hoje. O Eudes Albuquerque lá no Jardim Guanabara, meu querido amigo radialista também forte. A Safira diz aqui: Hilton, estou em casa com Pontes, Karine e Laís. Beleza? Beijo, Karine. Olha, meu querido Mazzoli, nós vamos fazer um break comercial rapidinho e aí a gente volta, vamos destrinchar aqui o jogo do Fortaleza, bater um papo, em seguida a gente vai para o jogo do Ceará. Não saia daí não, você tá ligado aqui no programa Bola é Nossa. Aqui nós levamos o futebol a sério, muito a sério mesmo, e defendemos, melhor dizendo, a bandeira do nosso futebol, a bandeira do futebol cearense. Vai que a bola é tua, meu querido Tony Mazzoli. Cidade AM. A bola é nossa. A bola é nossa.
Fazer suas compras com mais economia no Super Benfica. Segunda e terça tem frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho e muito mais barato. Quarta e quinta você encontra carne bovina. No final de semana, sexta e sábado, você leva a carne suína, frios e peixe com ofertas imperdíveis. Super Benfica, quem é de Benfica. Aço Noronha. Trabalhamos com ferro geral para construtores e metalúrgicos. Fazemos cortes e dobras de chapas até 1/4 de espessura e comprimento de até 6 metros. Confeccionamos estribos padronizados ou em medidas especiais em ferros CA60 até 6,3 milímetros. Fabricamos forros de Volterrana. Osório de Paiva 5723, próximo à Igreja do Canidezinho. 3292-4554. Aço Noronha. Atendimento por excelência. A bola é nossa. A bola é nossa. Hilton Oliveira Júnior. Juntos e misturados. Olha, quero mandar um abraço carinhoso aqui pro meu querido Rastelli. Tá nos acompanhando, jogou Ceará comigo, com meu irmão Roberto, desejando todo sucesso para todos nós aqui. Uma honra tê-lo aqui como nosso ouvinte hoje, prestigiando o programa A Bola é Nossa. Mas olha, meus amigos, meus queridos ouvintes, moradores da Grande Messejana, vocês já sabem. Precisou de gás de cozinha? Liga para o Arrudão Messejana, que é revendedor autorizado da Ultragás. Você vai discar 3274-4210, vai falar com a Vânia, ou vai ligar o 997438381, vai falar com o Roberto Leão, que é meu irmão. Ele não cobra taxa de entrega e você vai ter um atendimento todo personalizado que vale a pena conferir. E o Arrudão Messejana tem 2 serviços fantásticos. Primeiro que você tem que ter cuidado com aquela sua mangueira, né, do gás, que ela tem data de validade, e o registro, né, que é acoplada, o registro a essa mangueira e ao fogão. Então são peças fundamentais para o bom funcionamento e que chamam a atenção, porque você tem que ter a atenção redobrada, recomendada inclusive pelos bombeiros. O Roberto tem esses produtos com marcas qualificadas e que tem a certificação da NBR, ele tem um preço que cabe no seu bolso, além de não cobrar absolutamente nada pela instalação. Olha que legal! E a outra novidade é que o Arrudão Messejana está devidamente autorizado e credenciado a entregar o gás do povo, que é um programa do governo federal que beneficia as famílias de baixa renda. Se você é beneficiário deste programa, entre em contato com o Arrudão Messejana através do 3274-4210 ou fala com o Roberto no 9743-8381, que eles vão lhe orientar direitinho para que vocês possam fazer o procedimento e receber o seu gás de graça, sendo beneficiado aí por esse projeto bacana do governo. Tá legal? O Arrudão Messejana funciona de segunda a sábado, das 7 às 8 da noite, e domingos e feriado, das 7 às 2 da tarde. Arrudão Messejana, aqui você tem atendimento personalizado. Um abraço muito grande para todos os queridos amigos aí da Grande Messejana. Olha, Serginho, nós vamos falar agora trazer aqui a semana do Fortaleza, né? Realmente, Fortaleza e Ceará estão enfrentando uma maratona de jogos, mas faz parte, né, desse calendário aí imprensado, desumano até, do futebol brasileiro, mas todas as equipes têm que se adequarem. Lamentavelmente, essa é a grande verdade, fazendo elencos um pouco mais robustos, mas também que tem que ter qualidade para poder buscar resultados importantes dentro das competições. Com 2 gols contra a seu favor, Fortaleza bateu a equipe do Criciúma por 3-2 na noite do último domingo no PV, pela 5ª rodada da Segundona Nacional. Com o resultado marcado, também por protesto da torcida contra Thiago Carpini, o Leão chegou aos 10 pontos, assumindo a vice-liderança na tábua de classificação. Luiz Fernando, Juan Carvalho e Bruno Alves, ambos contra, marcaram para o tricolor do PC. Felipe Matheus e Bruno Alves agora para o seu time, descontaram para o Tigre. Vamos analisar esse jogo rapidinho aqui, Sérgio. Primeiro, dessa vitória diante do Criciúma, foi mais um jogo que a gente sempre tem dito com a cara da Série B, né, onde o Fortaleza, digamos assim, errou menos que a equipe do Criciúma, conquistando sua 3ª vitória seguida no certame. Uma vitória que aliviaria um pouco a pressão e que daria o que deu, primeiro eu acho que para ter dado um pouco de moral mais para uma sequência da equipe, mas que na verdade não esconde os problemas de Carpini,
ou melhor, que o Carpini precisa corrigir da sua equipe e na sua postura para ensaiar ali, digamos, uma aproximação mais com a arquibancada, com o torcedor. No mar de equívocos, entre aspas, defensivos, que foi o embate, o Leão somou 3 pontos importantes, né, para tocar a sua jangada. A pressão é muito grande em cima do Carpini. A vitória diante do Criciúma foi importante, Sérgio. Foram mais 3 pontos, onde as falhas que vêm se sucedendo estão se apresentando, principalmente em decorrência do elenco ainda muito limitado que o Fortaleza tem, né, Serginho? Esse jogo aí ficou marcado por 2 detalhes, né? A chuva de gols, 5 gols. Isso. 3 detalhes, digo melhor. Chuva de gols, erros dos setores defensivos, tanto do Fortaleza quanto do Criciúma, mais ainda do Criciúma por conta de 2 gols contra, e também aquilo que muita gente deu mais ênfase do que a própria vitória, a 3ª consecutiva do Fortaleza da Série B, que foi aquela reação do Carpini logo depois de ter sido chamado de burro, e que o gol saiu e ele virou-se para a torcida. Vibrou, né? Ele ficou com um punho cerrado, bateu no peito e foi interpretado por uma parte da torcida que estava lá como uma afronta. E começaram aqueles apupos, aquelas palavras, né, de baixo calão em direção ao treinador. Eu vejo que o Carpini, ele está às turras com a torcida, mas a gente há de convir o seguinte: não está jogando aquele futebol vistoso? Sim, não está. Não está dando espetáculo, nem poderia. Com o elenco que tem, não dá para fazer isso. Perfeito. E a realidade dos fatos é que o Fortaleza caiu da 1ª para a 2ª divisão, caiu de divisão, caiu vertiginosamente de arrecadação de recursos, e o que se tem é isso aí. E mesmo assim, está na parte de cima da tabela, foi ultrapassado momentaneamente ontem pelo Juventude, mas se conseguir um resultado positivo, volta a vice-liderança, está na 5ª fase da Copa do Brasil. É bem verdade que na Copa do Nordeste não depende só dele, mas, convenhamos, foi campeão cearense sobre o seu maior rival. Tem horas que eu acredito que é muito exagero também, em relação e má vontade com o Carpini. Se ele não é um cara carismático, que agrade a tudo e a todos, vamos esperar que ele entregue aquilo que ele se propôs, mesmo quando tem chegado aqui foi prometido algo e depois já não era mais. Mudou-se do vinho para a água. Exatamente. Porque ele sofreu esse baque. Mas em relação a esse jogo, só dizer que foi um jogo de muitas alternâncias, né? O Fortaleza fazia, o Criciúma empatava, o Criciúma fazia para o Fortaleza, e o Fortaleza conseguiu se aproveitar dessa instabilidade da equipe catarinense. Então, eu vejo que as pessoas estão esquecendo, deixando de lado um pouco os resultados positivos, embora que o Sacha falou uma frase que não me sai da cabeça: aos trancos e barrancos. Amigo, vai ser desse jeito. Claro. Porque o Fortaleza, a realidade é essa, e é com isso que ele tem que conviver. Imaginem se o Carpini não tivesse ganho o campeonato estadual. Como estaria essa pressão em cima do treinador tricolor? Olha, virando a chave, tendo como palco Castelão, Fortaleza venceu o CRB de virada, saindo em vantagem no jogo de ida pela Copa do Brasil. O Galo saiu na frente com o tento de Micael, Maílton empatou em belo gol de falta ainda na primeira etapa, Miritelo também em golaço, virou no segundo tempo para o Leão, decretando 2-1 na noite da quarta-feira que passou. Com o resultado, o Screte Vermelho, Azul e Branco joga pelo empate no jogo de volta no estádio Rei Pelé em Maceió. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Rapidinho, Serginho, a vitória de virada mostrou ali um certo poder de reação da equipe e afastando momentaneamente a pressão das bandas do PC. Os belos gols marcados por Maílton e Miritelo foram a cereja do bolo na noite tricolor, que leva a vantagem do empate para o jogo de volta em Maceió. É óbvio que o Carpini precisa consertar urgentemente sua linha defensiva, o time tem balançado as redes, mas também tem sofrido muitos gols. A vitória trouxe um pouco de paz, sequência de 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. A chave vira novamente no momento que pede ainda mais consolidação em meio a essa maratona puxada de jogos, né, Serginho? Exatamente. Na realidade, um empate e 4 vitórias, né? Porque vinha de 3 vitórias na Série B e agora com a Copa do Brasil.
Em relação à questão defensiva, eu vejo da seguinte forma: o Fortaleza, o Carpini até repetiu o mesmo time que não desistiu nesse confronto contra o Criciúma, foi até o fim lutando e conseguiu a vitória, repetiu a formação desse jogo contra o CRB. Para mim, teve alguns detalhes aí que daqui a pouco talvez o Carpini possa também chegar a essa conclusão, quem sabe. Lucas Emanuel é um meia de origem que está sendo adaptado para ser centroavante. Ele tem aquele domínio de bola, às vezes ele gira em torno da marcação, mas eu ainda vejo que isso é normal, isso é natural, um jovem que não é da função, ele tem horas que ele fica meio que perdido, não dá uma sequência assim de... que um centroavante, aquele cara que a gente chamava antigamente que tem a camisa que cheira gol, ele não tem esse perfil. Então, assim, eu acho que ele já deve dar um tempo em relação a essa improvisação e ele persiste num esquema tático que ele confia que é o 3-5-2. Isso aí. Porém, eu não sou contra o 3-5-2, eu sou contra algumas peças que talvez não também se adequem. Que não estão funcionando, né, Serginho? Para mim, o Gasal, por exemplo, para mim o Cauã deveria jogar ser um dos zagueiros de lado, para ele poder apoiar mais, para ele poder chegar, por exemplo, até um meio campo, como ele já fez em algumas oportunidades, e fazer aqueles lançamentos que ele tem uma visão muito boa, um passe muito bom. Boa. Ele fica muito restrito ali, aquela linha defensiva. Limita, né? Limita o espaço para ele, né? Limita e faz com que o que ocorreu no primeiro tempo contra o CRB. O time não estava compactado, era uma distância dos zagueiros, ninguém saía com aquela bola dominada. Percebi também. Os volantes saíram e ficava aquele vácuo, aquele ato. O Boquetino, que tem tanto se encontrar dentro de campo, ele melhorou muito no segundo tempo quando ele foi fazer a sua real função de articulador. Enfim, e o outro detalhe. Eu acredito que no 3-5-2 aí, e o Carpini já fez isso, que tal de repente centralizar o Ronald, que é volante, tem senso de marcação e também tem qualidade na saída de bola, melhor do que esses 3 jogadores paradões ali, principalmente o Gasal, a meu ver. Então, foi um erro do Gasal também a bola alçada na área, ele deu uma de um fogo amigo ali, quase que surpreendia o Vinícius, o Silvestre, teve que fazer uma defesa muito difícil e a bola sobrou para o Mikael. Ainda bem que teve aquela falta na entrada da área, magistralmente cobrada pelo Mailton, e o Fortaleza foi para o segundo tempo com 1-1. Aí deu um pouco mais de tranquilidade. Perfeito. Bastou colocar o Militão, ele fez o que o Lucas Emanuel não está fazendo. Dentro da área, bola alçada na área, ele sabe o que fazer, ele é expert. Agora não deixa ele sair da área, porque o Militão também é um desastre quando quer construir. Exatamente. Então, assim... Afinal das contas, Fortaleza fez 2 tempos distintos, primeiro muito ruim, segundo tempo muito bom, e aconteceu que agora leva vantagem de jogar até pelo empate lá em Alagoas contra esse time do Barroca. Leão que vira a chave mais uma vez, logo mais, onde de olho na liderança da segundona, encara o Operário no Germano Gruger em Ponta Grossa, no Paraná. O time de Carpini com 10 pontos e na vice-liderança, apesar da pressão e nossa sequência positiva, como você disse já que o Juventude passou, né? Agora é no jogo, e quer a liderança da tabela. Pois é, embalado por 4 jogos consecutivos de invencibilidade, Fortaleza quer fazer o papel de visitante indigesto diante do Fantasma para assumir essa liderança. Para isso, além de vencer o time paranaense, terá que torcer por um tropeço do Vila Nova, atual líder, no embate contra o Ceará, disputado no mesmo horário. O maior desafio leonino, segundo a sua comissão técnica, será administrar o desgaste físico em meio à maratona de partidas no mês de abril. A equipe já entrou em campo 6 vezes após enfrentar o Operário e ainda terá compromisso decisivo diante do Sport pela Copa do Nordeste. Carpini deve manter a base da equipe titular dos últimos jogos. A única dúvida é de um ataque, onde até o Sérgio falou nesse instante aqui, Miritello pode ganhar a vaca de Lucas Emanuel. Quando o Miritello entra de saída, também não produz nada, é o que eu tenho observado. Já o Operário tenta se reencontrar após perder força nas últimas rodadas, após iniciar o certame com 2 vitórias seguidas. O time somou 2 empates e 1 derrota nos 3 jogos mais recentes. Com 8 pontos, aparece na 8ª posição com saldo positivo de 1 gol. Além disso, o Fantasma também terá que lidar com o desgaste físico, já que entrou em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil, quando conseguiu segurar um empate sem gols com o Fluminense no Germano Gruger. O duelo entre Fortaleza e Operário será o primeiro da história, Cezinho, entre ambos, segundo o levantamento do site O Gol. Portanto, confronto inédito. Rapidinho aí,
Dá para esse Fortaleza ganhar esses 3 pontinhos lá fora, Serginho? Não vai ser fácil, eu não prevejo um jogo fácil não, assim como não tem jogo fácil na Série B, né? Mas acredito que o Fortaleza possa trazer resultado positivo. É bom que se diga que o Operário, como você falou, venceu as 2 primeiras, empatou as outras 2 e vem de uma derrota para o Vila Nova, o adversário do Ceará, o jogo que ocorreu lá na casa do Vila Nova. E com os resultados de ontem, o Operário foi dormir na 10ª colocação. Deu para notar contra o Fluminense, que é aquela escola, né, do Sul, marcação forte. Fortaleza às vezes tem dificuldades de encarar equipes dessa forma, mas vai que o Mirito esteja numa tarde boa, né? De repente recebeu alguma bola dos lados do campo. Uma notícia boa foi que o Mailton, que havia sido expulso no jogo de estreia da Série B, poderia ter pego mais de 6 jogos, foi desqualificado daquele artigo em que ele estava em curso. A diretoria do Departamento Jurídico de Fortaleza agiu muito bem, conseguiu apenas a punição de um jogo, já cumprido na suspensão automática, e ele, que é uma peça importante, vai estar em campo diante desse Operário, que tem como jogador mais conhecido o Ailon, aquele mesmo que defendeu o Ceará até a temporada passada. Valeu, eu quero mandar um abraço pro meu querido Alba aí no Parque Araxá. Quando eu mando um abraço pro Alba, eu mando também para o Cláudio In, rapaz. Gente, aí pessoal, amiga, né? Digamos assim. Olha, mandar um abraço também para o meu amigo Manuel, rapaz, o Zé aí da casa de Vovó Dedé nos prestigiando hoje. Uma honra tê-lo aqui como nosso ouvinte. Espero que esteja gostando. Tá legal, meu amigo? Olha, abraçar a Lucia Macedo, o Emílio Seimão, Paulino Quintino Cunha, o radialista Paulo Santiago, grande comentário esportivo, o Marcelo Marinho, o China no Acaracuzinho, o Cláudio, que é alvinegro no Jardim América, o Sérgio Laio na Caracanga e Taitinga, a Joyce e o Anderson, esse casal maravilhoso que mora em Horizonte, e o Anderson trabalha lá no Progearte, diz que a galera toda nos prestigia aos domingos. Abraçar também o senhor Raimundo José no Aquiraz, o Cleudes lá no Dionísio Torres, o Tião Ceará e a dona Vana, sua esposa, no Maracanaú, meu querido São Hermínio, condomínio de IP em Messejana. Falando no seu Hermínio, manda um abraço para o Eber, que jogou Ceará comigo, e a dona Regina, sua esposa, que é professora, também moram aí no condomínio IP. Abraçar o Júnior, que é torcedor do Ceará no Tancredo Neves, Iranildo Feitosa, curtindo a sua aposentadoria de defensor público lá em Juazeiro do Norte, José Maria Florino na Vila Machado e Taitinga. Abraçar o Fernando Dantas, mais uma vez da Construtora, o João Alves e o Robério, taxista no Shopping Benfica, o Teda na Maraponga, o Zezinho da Kombi no Rodolfo Tioff, Piaba lá no Parque Araxá, o Chico do Coco, o Zé Vital, alvinegro lá em Camará, Cabelino Vila União, o Franzé Ferrim, meu querido amigo, parceiro, irmão, beijo pra você, Gonzaga Neto Setembrino. Quando eu falo do Gonzaga, eu falo também do Dr. Roberto, que é seu amigo, que é advogado e foi colega do Gonzaga lá na UFC. A galera do Benfica, o Cristiano Rossana, sua irmã, Conceição de Maria, na Adolfo Eberster, o César Barreira, dona Fafá, que é sua esposa, na Júlio César, senhor Márcio, na João Gentil, Paulinho, o homem do leite, torcedor tricolor, Betinho, na Marechal Deodoro, o Sebastião Medeiros, o Júnior, e a Leni, sua esposa, né, Eduardo Girão. Abraçar o Joaquim Salles, no Conjunto Ceará, Dilson Sobral, lá em Pacatuba. Aliás, nós temos uma audiência fortíssima em Pacatuba. Lá na Bela Vista também, o Adelino, que é radialista da PCDEC, isso é audiência fechada. O professor César Maia, o Antônio Machado, na Marechal Deodoro, o Luzardo, outro amigo setembrino. Falando em Luzardo, eu mando um abraço para Evaldo Sampaio Júnior, juiz de direito lá em Natal, nos acompanhando pela internet. João Otaviano na Parangaba, o Marcos Bala, que é tricolor no Montese, o Joaquim Salles no Conjunto Ceará, Dona Liliane Alvinegra, o Charuto Alvineiro, o Wilson Azevedo e o seu Wilson Filho, o rei da rapadura lá em Cascavel. Abraçar o Júlio Filho em Aquiraz, o Neto, que é torcedor do Leão, os coronéis Ricardo, Moro e Júlio Aquino, Ângela e Cris, torcedoras tricolores, o Raimundinho e a Silene Almeida no Monte Castelo, Paulo Rubens, Nádia e Celina, a família Crisóstomo, querida, Renato Dantas no Siqueira, alvinegro de Quatro Costados, Jair Vasconcelos do INSS, outro alvinegro na Parquelândia, o João Nayana, o Nayana na Joaquim Feijó, o Ranulfo no Parque Arexá, o Maninho curtindo a sua aposentadoria do Sindicato dos Radialistas, Océlio Pessoa, a dona Neiva, sua esposa, Gislaine e Gilene, suas filhas. Abraçar também toda a galera dos Corneteiros Alvinegro, o Ofton Rodolfo Tioff, está se recuperando de uma cirurgia aí, conversei com ele hoje pela manhã, Edmar Rebouças, o Ricardo Domingos, o Padre Martim Aracoiaba, o Renato lá em Copacabana, a Renata Rachid, o Flávio Jumentil no Montese,
O Marcos Gugel diz que Carlito Pamplona e aqueles bares ali adjacentes, todos mesmos, estão ligadinhos no programa A Bola é Nossa. Tem algum recado aí, Serginho? Mandar um abraço aqui para o meu vizinho Zé Maria Zema, embaixador aqui no Zé Walter, o Jefferson Maninho no sítio Córrego, o seu quase xará Hildo Lúcio, o Carlos Nascimento, o Renan, o Lessa Parente, o nosso amigo Alex Torres e também, Hildo, quero dedicar o programa de hoje à memória da esposa de um nosso ouvinte cativo, que é o Germano da Pindoretama. Foi surpreendido com o falecimento dela essa semana, a dona Elane, muito nova, uma jovem que teve um mal súbito e nos deixou, ela que era deficiente visual, mas sempre com um sorriso no rosto, era impressionante. E era cantora, cantava muito bem forró lá na Feira da Pindoretama aos domingos, ao lado do Mercado Público. Germano, receba meu abraço de solidariedade e força nesse momento tão difícil, já que você era apaixonado e ligado muito à dona Elane, que agora com certeza está nos braços do Pai Celestial. Que Deus o abrace fortemente, a nossa solidariedade, as nossas condolências do programa A Bola é Nossa. Mandar um abraço também para o João Vitor e Isadora, que fazem Uber, né? O Neto da Receita Federal na Serrinha, o Valdeci, que é torcedor Cine do Ceará, o Roberto Braga, o Nicodemos, o missionário Eugênio Pimentel, o Demetrios, toda a galera do Bar do Velho Chico, que é do seu Francisco Ferreira Lima, que tem essa alcunha de Velho Chico, que é um barzinho na Aerolândia, conhecido lá como Bar do Velho Chico, e que junta uma corriola legal lá. Ele é pai da Fatinha, que faz um belíssimo trabalho no projeto Visão Sonora. Ela também é deficiente visual, já foi homenageada pela gente por esse projeto lindíssimo e, obviamente, a gente fica muito honrado. Toda a galera da Guaiúba, eu abraço o fazendeiro José Ribamar e o José Monteiro lá no condomínio Andiara, no Meireles. Abraço também o meu querido senhor Sobral no Benfica, uma figura que eu gosto muito. A gente vai fazer um break comercial e vamos falar de Ceará para fechar o programa com chave de ouro, meu querido Mazzoli. Você está ligado no A Bola é Nossa. Aqui nós levamos o futebol a sério, muito a sério mesmo. A bola é nossa. A bola é nossa. Sentiu fome? Então corre para a Galeteria Presidente. O nosso galeto é pedida perfeita para qualquer dia da semana. Temos um cardápio com acompanhamentos diversificados, além de outras opções na brasa e combos interessantes. Dom Jerônimo, 368 Farias Brito. Galeteria Presidente, sabor que encanta, galeto que conquista. Vem pro Super Benfica, aqui você tem atendimento personalizado e ainda paga tudo com seu cartão de crédito e nós mandamos deixar na sua casa. Agora faça suas compras no Super Benfica, Rua Valderia Uchoa 438 no Benfica, 32830352. Super Benfica, quem é de Benfica. A bola é nossa. A bola é nossa. Hilton Oliveira Júnior. Juntos mesmos e misturados todos os domingos aqui na cidade AM 860 a partir das 2 da tarde, nesse bate-papo gostoso aqui, Sérgio Silva e Hilton Oliveira Júnior, né, levando muita informação com comentários abalizados e torcendo pelos nossos representantes do nosso estado nos campeonatos por aí afora, Copa do Brasil, as séries D, série C e série B, e obviamente defendendo sempre a bandeira do nosso estado. Olha, o nosso galeto é pedida perfeita para qualquer dia da semana e ainda temos opções na brasa e combos interessantes. De terça a domingo, das 8h30 às 12h30 da tarde. Olha, 8h30 já começa a funcionar. Aí até as 12h30, com esses combos, com frangos, o melhor galeto ali da região. Você disca 986009944, anota aí, 986009944, fala com o Antônio, você vai ter um atendimento de primeira e ele manda deixar na sua casa. Galeteria Presidente, sabor que encanta, galeto que conquista. Vamos falar de Ceará agora? Daqui a pouco a gente fecha os alôs final. Muita gente aqui ligando pra gente, né, passando mensagem, parabenizando aqui pelo programa. Nós estamos fazendo aí alguns contatos interessantes para deixar o A Bola é Nossa mais forte, né, independentemente do que possa acontecer para frente. Só vou dizendo uma coisa, eu tenho certeza que o A Bola é Nossa, os ouvintes do A Bola é Nossa têm esse compromisso com a gente aqui, comigo, com o Sérgio Silva. São 11 anos, né, já caminhando para o 12º aqui no Grupo Cidade de Comunicação, essa interação, esse respeito, todos já conhecem a maneira do Hilton Oliveira Júnior. Aqui nós somos independentes, nós não nos curvamos, nós tratamos o futebol como todo, com muito respeito, e pau que dá em Chico dá Francisco. Você já sabe, tem muita gente que não vai ouvir aquilo que quer ouvir.
né? Obviamente, porque aqui nós temos a nossa opinião. Aqui nós fazemos análise fria, seca, e é por isso que a gente tem essa credibilidade com os nossos ouvintes. E vamos falar agora do Ceará, fechar o bloco, né? O nosso programa deste domingo, que numa partida pífia, o time alvinegro empatou com Londrina em 0-0. O confronto realizado no último domingo no estádio VGD em solo paranaense foi válido pela 5ª rodada da Segundona Nacional. O time do Moza chegava a 6 jogos de invencibilidade, 5 deles no certame brasileiro. Eu vi esse jogo, mesmo sem apresentar mais uma vez um futebol convincente, deixou ainda mais claro o objetivo do treinador alvinegro, que ao jogar fora de casa, ele arma uma estratégia, ele tenta armar uma estratégia eficiente em pontos, mas que segue gerando questionamentos. O jogo do Ceará, sob o comando dele, requer muita paciência do torcedor, ele entrega claramente a bola para o adversário e vê seu time jogar, faz parte da estratégia traçada por ele e não vem agradando. Essa é a verdade. É mais ou menos parecido com o Carpini, só que o Carpini agora, o que eu estou gostando dele é que ele mantém ali praticamente um time titular, né? E a teimosia do Moza, né, e aí a gente tem percebido que nos jogos não são diferentes, um time sem padrão e previsível, e ele insiste em não colocar o Melgo para jogar. É bem verdade, uma proposta reativa, onde ele prioriza resultados e pontos somados, mesmo que isso custe desempenho mais atrativo. Mais uma vez abdicou de colocar o garoto, que quando entra tem dado uma resposta, pedindo inclusive passagem para ser titular, e fez opção, por exemplo, por Vina, que mais uma vez não jogou absolutamente nada, errou passes, criou muito pouco, deixou a desejar, impactando diretamente no rendimento ofensivo da equipe. Ceará que virou a chave também na noite da quinta-feira, que passou quando perdeu para o Atlético Mineiro pelo jogo de ida da Copa do Brasil, largando em desvantagem para a grande decisão do empate de 180 minutos. Jogando na Arena MRV, o alvinegro Porangabuçu segue vivo, apesar da derrota por 2-1. Cassierra e Renan Lodge marcaram para o Galo, enquanto o Wendel Silva descontou para o Vovô. Aliás, um belo gol, tanto do Wendel quanto também do Lodge. No jogo da volta, tendo como Paco Castelão, o time de Moza, em vencendo a partida por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis, o que continua gerando questionamentos, porém são as escolhas do treinador do Ceará que seguem bastante contestadas. Nesse jogo aí, o Moza apostou nos contra-ataques, que não aconteceram. O desafio era difícil, mas o Ceará segue vivo na competição. A postura defensiva contra o Galo fora de casa era esperada. Se em jogos da Série B isso acontece, imagina quando ele joga contra o time da Série A. O treinador alvinegro tem uma ideia de jogo definida para jogos como visitante, jogando muito atrás com suas linhas baixas. O time limitou-se a praticamente todo o jogo a se defender e tentar segurar o Atlético. Aqui terá que arriscar e ser mais ofensivo, com uma postura diferente, já que tem a desvantagem. Rapidinho, Serginho, para a gente fechar na expectativa do jogo de hoje, Série B, ele tem uma forma de jogar que é muito parecida, principalmente quando joga dentro de casa, quanto o Atlético não seria diferente, né? Tem um elenco bastante limitado, para mim os laterais são fraquíssimos, ele insiste em jogar com a linha de 3 zagueiros, que para mim, ele sacou o garoto Pedro Gilmar, que estava bem, formando uma dupla de zaga ali com o Éder, ele desfez isso, e a partir disso aí eu vi uma inconsistência defensiva, né? Os laterais, como eu disse, são fraquíssimos, juntando os 4, não sobra um, no meu ponto de vista, e aí o meio de campo, depois que perdeu o Zanocelo, acho que o Zanocelo fez muita falta, o Dieguinho voltou, é bem verdade, mas com o Zanocelo ali, eu teria mantido os meninos ali, o Melk e o Matheus Silva fechando a linha de 4 ali no meu campo, e lá na frente eu colocaria lá Pedro Henrique e o Wendel Silva, para o próprio Fernandinho ali, revezando, para tentar buscar algo a mais, que é o que o Ceará tem nesse momento. No mais, o torcedor vai sofrer mesmo, porque esse treinador, para mim, tem sido mostrado um tanto quanto, não é que ele seja retranqueiro demais, mas 1-0 para ele é goleada, né, Sérgio? Pois é, o Ceará teve 2 jogos com 2 competições diferentes, jogando fora de casa e com a mesma estratégia, porém, eu vejo que contra o Londrina foi excesso de cuidado, porque o Londrina só havia vencido a sua primeira partida no jogo de estreia
e daí em diante, meu amigo, foi só empate ou derrota. A meu ver, era uma oportunidade do Ceará de trazer 3 pontos. Porque estava muito quente, porque o gramado isso aí não existe, né? parecia uma areninha. Cara, mas se você tivesse mais ousadia, me refiro ao jogo contra o Londrina, eu acredito que o Ceará pudesse ter trazido um resultado melhor. Agora, ele optou por colocar o Vina e o Rualano juntos na mesma equipe. Para mim, não funcionou. Somente o Wendel Silva e o Fernandinho como jogadores mais ofensivos. Por mais que o Rualano tente jogar pelos lados, ele não tem esse perfil. Ele não é velocista. Quando no segundo tempo ele já não voltou com o Vina e já com o Pedro Henrique, aí foi que o Ceará, pelo menos em termos de taticamente, posicionamento em campo, passou a ter 3 atacantes. E o argumento dele de não ter colocado o Melk, para mim, não convenceu. Afinal de contas, se ele jogava numa perspectiva de contra-ataques, o Melk, com a sua velocidade atuando ali pelo meio, já deu provas que é um homem fadado a isso. Foi assim contra a Jacuipense. Veio esse jogo contra o Atlético Mineiro, convenhamos que, embora o Atlético Mineiro não esteja bem na temporada, perder para o Atlético por 2-1 fora de casa não tem nada demais. Né? Até trouxe um resultado apertado para o Galo. De repente o Ceará pode sustentar 1-0 aqui e levar a decisão para as penalidades. E interessante, contra o Londrina foi uma espécie de 4-4-2. Já contra o Atlético, ele colocou uma linha com o Pedro Henrique, o Wendel e o Gustavo Prado, que era aquele homem mais tático, para tentar, né? Você gostou do rendimento do Gustavo Prado, Sérgio? Eu vejo que ele é um atacante, mas a função dele ficou muito parecida com aquela do Mateuzinho no clássico contra o Fortaleza. Isso. Achei muito mais também. marcando subida de lateral do que sendo aquele homem agudo, né? Isso. E, assim, lógico que o torcedor fica com aquela sensação, poxa, poderia ter trazido um resultado melhor. Mas, cara, o Atlético também, ninguém pode desprezar que no segundo tempo colocou os cavalos dentro de campo, né? Exato. Porque aquele coelho que corre, meu amigo, o Hulk, com aquela complexão física ali para marcar é difícil, para mim o Ceará foi valente. Agora traz a decisão para dentro de casa, vamos ver no que dá, e que o seu Moza, no momento em que for necessário, tem um pouquinho mais de ousadia que dá certo, você consegue resultados melhores. Em meio a uma maratona de jogos, o time do Ceará vira a chave mais uma vez e recebe neste domingo Vila Nova pela 6ª rodada da segunda. O vovô almeja e precisa uma resposta positiva para seu torcedor, não apenas pela derrota para o Galo, pela Copa do Brasil, mas apresentar uma atuação mais convincente e tentar assumir a liderança da tabela. Será que terá uma baixa considerável? Para mim, isso é, sem dúvida alguma, abala muito o time no meu ponto de vista, além da liderança que ele exerce dentro de campo, é um cara que passa segurança para o time de um modo geral, que é o goleiro Richard, substituído ainda na primeira etapa para o Atlético Mineiro, após sentir dores fortes no ombro e em exames realizados em solo cearense, foi detectada uma lesão no ligamento acromioclavicular, que é na região do ombro ali, e o goleiro deve ficar fora por pelo menos 45 dias, aí vai ter aquela transição, aí no mínimo 60 dias, quem perde vai perder muito a equipe do Ceará. Lamentável. O Ceará, terceiro colocado com 9 pontos somados em 5 jogos, o time de Moza segue invicto na competição nacional e quer desbancar o líder goiano. Para isso, além de vencer o duelo, terá que torcer para o Fortaleza, segundo colocado, não derrotar o Operário Paranaense em partida a ser disputada no mesmo horário. Do outro lado, o Colorado chega embalado pelo bom início de Série B, são 3 vitórias, 2 empates e 5 jogos, com 11 pontos, é a grande surpresa até aqui liderando a competição e quer manter este embalo. Para buscar o objetivo, Guto Ferreira, lá vem ele, conta com nomes conhecidos, goleiro Elton Leite, ex-tricolor, aqui Fortaleza, né? O meia Marquinhos Gabriel, isso aí já deve ter uns 60 anos, né, Serginho? Ex-Santos, e o atacante Rafa Silva, ex-Cruzeiro. Além deles, outros atletas com passagem pelo Ceará, William Formiga, William Maranhão e Janderson, atacante, agora vestindo a camisa do Tigre. O volante Dudu, suspenso pelo 3º cartão amarelo, é desfalque e considerado importante para Guto. João Vieira deve substituí-lo. Outra alteração deve ser o retorno
do centroavante De La Torre, recuperado de lesão. Rafa Silva deve ir para o banco. No retrospecto, segundo o site, o Gol, Ceará e Vila Nova já se enfrentaram em 29 ocasiões. O retrospecto é marcado pelo equilíbrio, são 10 vitórias do Vovô, mais 13 do Colorado, 3 a mais ali, portanto, com 6 empates. O último confronto ocorreu na Série B de 2024, quando o Alvinegro goleou por 4-0. E aí, Serginho, é um jogo para o Ceará, né? Não sei se ele vai conseguir aí fazer somente os ajustes no setor defensivo, que eu vejo com mais falha ali, portanto, mas tem condições, como você disse, se mudar um pouco a postura, acreditar mais no jogador, adiantar um pouco mais a sua linha, pode sim conquistar resultado importante. Aquilo que eu digo, dentro de casa, Sérgio, tem que passar por cima, não interessa com quem seja. Um jogo parelho, não à toa o Vila Nova é o líder com 11 pontos, iniciou a competição com 2 empates consecutivos e 3 vitórias em sequência, comandado pelo Guto Ferreira, muito conhecido. A gente sabe que ele aqui vai fechar a casinha, vai respeitar o Ceará e vai tentar explorar o que o Ceará tenha de falha, né? Então tem que fazer um jogo bastante assertivo. O Moza, vejo que agora, até porque se não jogou na partida contra o Londrina, se não jogou contra o Atlético Mineiro, tá com o gás todo. Melk, para mim é jogo para Melk. Sem dúvida. Tá em casa, ele tá descansado, ele tá doido para mostrar serviço. Então, Hilton, não tem por onde o Moza insistir. Parece assim uma coisa, enquanto me pedirem eu não vou colocá-lo em campo. Então, assim, o Ceará tem que ter uma postura hoje inteligente, porque você citou vários jogadores que já passaram por aqui. Esse Vila Nova é repleto de gente aí que passada na casca do alho. Não espere o torcedor, a não ser que, de repente, me surpreenda. O Ceará vai ser aquele time que vai ter uma facilidade diante do Vila Nova, não. Então, é um jogo de estratégia, mas que prevaleça o mando de campo, o apoio da torcida e que o Ceará consiga esses 3 pontos tão importantes para que ele possa se manter entre os primeiros colocados, já que ele caiu posição com o início da rodada de ontem. Agora é o 5º colocado, Hilton Oliveira Júnior. Quero mandar um abraço aqui para a turma do restaurante Manacá da Serra, lá em Tianguá. Um beijo para esse casal maravilhoso, o Júnior e a Sheila, que são os proprietários. Um abraço forte no Carlinhos, que é o garçom. E a dona Sônia, um grande beijo. Ela que é a mãe da Sheila. Mandar um abraço também para o meu querido Roberto Bandeira, Francisco Galba também nos prestigiando, né? Deixa eu ver aqui. A doutora Cláudia Gifone, que é pediatra, e seu esposo, psicólogo, doutor Mário. A galera do Mercantil Hiper Freitas, o abraço Freitas, que é o proprietário, e a Clarice. O Dedé, que é o dono do restaurante Sushi, que tem o Daílson como gerente. O André, que trabalha no CAPS e no final de semana é mototaxista. O Neto, que é filho do Júnior e da Sheila aí do Manacá, que tem a pizzaria Lavoura. Todos eles aí em Tianguá, muita audiência nossa aí pelo programa Bola é Nossa. Abraçar também o Paulo César e a Fátima, que são irmãos, o Paulo torce Fortaleza, a Fátima Ceará, que moram na Desembargador Praxedes no Montese. O Eliseu Marques no Creace, a dona Sofia do Mercadinho Souza no Jardim América, Alexandre lá na Loteria Benfica, Reginaldo da Carne, o Luiz na Oficina Benfica, Caio Robson, que é conhecido como Tom lá em Aracati toda ligadinha aqui com a gente, e o Laílson, que é entregador de água aí no Benfica, todos nos acompanhando e prestigiando aqui o A Bola é Nossa. Obrigado pelo carinho. Serginho, até domingo, que Deus quiser. Fantástica a sua participação, como sempre, só brilhantando aqui o nosso programa aí, 11 anos, caminhando para 12º ano aqui no Grupo Cidade de Comunicação, meu querido. Eu que agradeço a parceria, abraço aí o grande Tony Mazzoli e desejar excelente jornada esportiva para a turma da Rádio Cidade AM 860, capitaneada por esse competentíssimo Alano Maia, que tem um coração enorme e tá ficando bem fininho, né? Tá ficando igual a cerveja de Soninho. Um abraço, Hilton. Valeu, Serginho. Eu quero mandar um beijo todo especial para Laura e o Emanuel aí nos prestigiando, o Manuel Araújo, melhor dizendo. Olha, eu vou terminar o programa encerrando, mandando um beijo especial para as pessoas que eu gosto muito. A Ângela Cris, essas lindas, maravilhosas que me prestigiam, e cada vez que elas falam aqui, me aumentam ainda mais a minha responsabilidade na condução do programa A Bola é Nossa. E um beijo para a pessoa que eu mais amo na vida, que é a Didi, com muita saudade dela, né? E sei que ela está aqui
né, sempre rezando por mim e as coisas vão se encaixar. Tem passando aqui algumas situações, mas Deus está nos ajudando e nos dando discernimento, equilíbrio, para que nós possamos tomar algumas decisões que vamos tomar com certeza, né? E mandando um abraço todo especial para o meu querido Manuel, que estava nos prestigiando, o Zé, e mandar um abraço também para sua esposa Nádia Queiroz. Em breve aí estaremos aí participando do podcast da Casa do Vovô Dedé, que é uma explosão de emoção, uma casa que respira acolhimento, uma casa que tem as bênçãos de Deus, e se existissem no Brasil mais casas como a Casa de Vovô Dedé e o Lar Amigo de Jesus, da minha querida, da minha linda, da minha madrinha, a minha querida irmã Conceição. Vou me despedindo, deixando aquela mensagem, mas olha, agradecendo mais uma vez pelo show de competência sua, né, que só dá brilho para que o nosso programa possa entrar, né, através do 860 nas casas dos meus ouvintes, lá nos motoristas de ônibus, dos topiqueiros, né? Do pessoal que trabalha com aplicativo, tanto de carro quanto de Uber, o pessoal que trabalha aí entregando alimentação nos iFood da vida, que o 99 também tem, né? Os garçons, todo restaurante que eu vou, eu tenho amizades com os garçons, que essa é uma classe que merece ser abraçada, e um beijo para cada um deles aí. Todos vocês, muito obrigado por essa atenção, por esse carinho, é por isso que a gente tem essa responsabilidade de todo domingo aqui estar fazendo um programa diferenciado, levando as informações para você. Lembrando que a partir das 5 horas, jornada esportiva, comando aqui de Alano Maia aqui hoje. Meu querido Alex Torres vai narrar aí o jogo do Fortaleza contra o Operário, lá em Ponta Grossa, né? O comentário do Alano Maia. Eu vou estar ao lado do Júnior Marquezine também, falando do jogo Ceará e Vila Nova. E espero que o Mose deixe de ser teimoso, que isso aí para mim já está virando burrice, né? Você abdicar de ter um potencial de um jogador feito na base, que é o Melk, que pede passar, joga mais do que Vina, mais do que Juan Alano, que são 2 pés de rato, do meu ponto de vista, merecia ser titular da equipe, o Ceará estaria até com uma pontuação bem melhor. Talvez não tivesse perdido nem o campeonato estadual, que foi a partir da burrice que ele fez, quando ele entrou com 3 zagueiros e mexeu ali, tirando o Matheus Araújo e o Melk, que tinha arrebentado com o Fortaleza no primeiro tempo. Ele desmanchou o time, assinando um atestado de incompetência e praticamente perdendo o título, no meu ponto de vista. Ele teve muito a ver com a perda do título. Obviamente, sem desmerecer o trabalho do Carpini. E hoje, diante do Vila Nova, ele tem a oportunidade de repensar, mudar suas convicções, deixar de ser acéfalo, para botar um time realmente que tenha a melhor condição. Acabar essa linha de 3 zagueiros aí, porque são 3 zagueiros horríveis, né? Era para ele fazer o simples, trazer o Pedro Gilmar, fazendo a dupla com o Éder ali, que estava se encaixando no campeonato estadual e estava mostrando o resultado. A partir do momento quando ele desfez, trouxe esse Júlio César fraquíssimo, esse Luiz Otávio que juntando com o outro, já era para ter ido embora, porque são fraquíssimos no meu ponto de vista e fragiliza muito o meio de campo, aliás, o setor defensivo do Ceará. E agora, com a ausência do Vina, ou do Richard, meu Deus do céu, aí que vamos torcer para que o Bruno Ferreira tenha um pouquinho mais de inspiração e não cometa aquelas falhas tão terríveis que em muitos jogos terminaram por prejudicar o Ceará. Eu vou me despedindo aqui de vocês, deixando a minha mensagem de sempre. Olha, você é o projeto mais importante da sua vida. Reinicie, foque em você, recomece quantas vezes forem necessárias, mas nunca desista, principalmente para aquelas pessoas que chegam perto de você, quando você tem um projeto, não vai dar certo não, porque isso aqui, acredite em você, arregace as mangas que Deus vai junto com você, segurar nas suas mãos e você vai detonar, vai alcançar os seus objetivos e vai chegar no topo para calar a boca dessas pessoas invejosas e que não têm a coragem que você tem. Até domingo, se Deus quiser, eu aqui, vocês aí, juntos e misturados sempre, meu querido Mazzoli. Cidade AM. Hilton Oliveira Júnior. Não mexe com ninguém, nem mete a mão em cubuca. Quem mandou você brincar de saiscar, cutucar, pera com a vara curta. É que nós tava bem quietinho, pra que tu vem mexer com nós. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me